A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem uma quantidade de matemática e cores, que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós termos as 2 autoridades espirituais, a Bíblia Sagrada nos permite ministrar as 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42... E João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajudar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer tempo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Seja muito bem-vindo, Raimundo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
E também nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. 8:40, Lucas 11:41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e no muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua palavra que é viva, vida, Espírito vivificada, vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vinda, Maria da Luz, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. O primeiro livro de hoje é o Salmo 119 e o segundo é o livro de Salmos 119 e o livro de 3 João com um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. 119, de 1 a 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e os buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Glórias ao Senhor Deus. Terceira João com um capítulo que contém 15 versículos. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu o Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, que é até a própria verdade. Nós também damos testemunhos e sabes o que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas a te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente,
e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo. Os amigos te mudam saúde, os amigos nome por nome. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8, para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora todas as abundâncias, paz, graça, alegrias, alcançando todas essas vidas de fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, que todos possam alcançar as tuas promessas de prosperidade e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou... Seja muito bem-vindo, Marcos Rogério. 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos.
E hoje o rebanho que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares, e logo após eu falarei os pares. Vamos aos rebanhos. 27, 43, 28 e 44. E o livro é o livro de Deuteronômio, capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Deuteronômio contém 29 versículos. Os animais limpos e os imundos. Vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus, não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto, pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para que lhes serdes o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós, outra parte, Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo de Neemias, para os rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 7. Neemias, capítulo 7, contém 73 versículos. A lista dos que voltaram. Alguns dos líderes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria em ouro 1000 dracmas, 50 bacias e 50 e 30 vestes sacerdotais. Alguns dos líderes de famílias deram para a tesouraria da obra em outro 20.000 dracmas, e em prata 2.200 arrates. O que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dracmas, em prata 2.000 arrates, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Glórias ao Senhor Deus. 763, 8 e 64, 763, 8 e 64. Zacarias com 12 capítulos. Capítulo 11. Zacarias, capítulo 11. Que contém 17 versículos. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme ao cipreste, porque o cedro caiu. Porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei ao carvalho de Baçã, porque o bosque forte foi derrubado. Ouviu o úbilo dos pastores, a sua glória é destruída. Ouviu o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão.
Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas à matança. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Abacuque, capítulo 2, contém 20 versículos. O castigo dos caldeus sobre a minha torre, de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo possa ler, porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. Números com 36 capítulos. Capítulo 13. Números capítulo 13, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 13 contém 33 versículos. Moisés envia espia a Canaã. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviem seus líderes. Um de seus líderes enviou a Moisés do deserto de Parã. Segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes da tribo de Ruben: Samuá, filho de Zacur, da tribo de Simeão; Safate, filho de Onre, da tribo de Judá; Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Sacá; Gigeal, filho de José. Glórias ao Senhor Deus. 3, 67, 4 e 68. Primeira Samuel com 31 capítulo. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 3, 67, 4 e 68, 1 Samuel, versículo 14. Oh, 1 Samuel, capítulo 14. Que contém 52 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Primeira Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Certo dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Mas não o fez saber seu pai. Saul estava na extremidade de Beá, debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens.
entre os quais se encontrava Aías, que trazia a estola sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabote, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló. O povo não sabia que Jontas tinha ido. Entre os filadeiros, pelos quais Jontas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia um penhasco íngreme e do outro lado outro. O nome de um era Bozes e o nome do outro Sené. Glórias ao Senhor Deus. Eclesiastes, com 12 capítulos. Para o rebanho são de 9, 61, 10 e 62. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 6. Contém 12 versículos. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa muito sobre o homem. Um homem ao que o Senhor Deus deu riqueza, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja, mas o Senhor Deus não lhe dá poder para disso comer. Antes o estranho o come, isso também é vaidade e grave mal. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, diz que um aborto é melhor do que ele. Inutilmente vem o aborto e as trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa estada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido trajados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nome do Senhor Deus, para vos falar o evangelho do Senhor Deus em meio a grande luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas para o Senhor Deus que prova o nosso coração. 33, 37, 34 e 38. Provérbios, com 31 capítulo. Vamos ao capítulo do livro dos Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 28 do livro de Provérbios contém 28 versículos. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são usados como leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas pela virtude dos homens prudentes e entendidos, ela continuará
O homem pobre que oprime o pobre é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Seja muito bem-vindo, Condilha. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Contém 21 versículos, o capítulo 2 do livro de Gálatas. A inconstância dos Gálatas. Ora, acerca do que vos escrevo diante do Senhor Deus, testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo da Judéia. Somente tinha ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir, e glorificava ao Senhor Deus a meu respeito. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Contém 28 versículos. A vocação de Levi. Senhor Jesus tornou a sair para o mar, toda a multidão ia ter com ele e eles os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto o Senhor Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com o Senhor Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que tinham seguido. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram-no comer os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores? Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar para vocês uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade
caridade no Brasil feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao Senhor Deus. Ruth, vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vais colher em outra lavoura. Tampouco passe daqui, ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos na lavoura que ceifarem e irás atrás delas. Dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Então ela, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça a teus olhos? Por que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. 15, 55, 16 e 56. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago,
Aos chamados, querido Deus Pai, guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência a vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltravam descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 2, Lamentações, capítulo 2, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, Lamentações, capítulo 2, que contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou-se, furou as fortalezas da filha de Judá, bateu até a terra do seu reino e seus líderes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou-se a sua destra de diante do inimigo, ardeu em Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou todo que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. 1,69, 2 e 70, 1,69, 2 e 70. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 2, Tiago, capítulo 2, que contém 26 versículos. Fé e obras. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu no Senhor Deus, e isso lhe foi acreditado para a justiça, e ele foi chamado amigo do Senhor Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo não foi meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. 35 e 36. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 23, Levítico capítulo 23, para o rebanho santo de número 35 e 36. No capítulo 23, contém 44 versículos. O dia da expiação, disse o Senhor Jesus, o Senhor a Moisés: o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis a vossas almas, ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Neste dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Filipenses com 4 capítulos.
capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, que contém 23 versículos. Ao nosso Senhor Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa sua Santa Live, nessa sua Santa Igreja Virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria e depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua Santa Palavra sendo ministrada e todo mal sair retirado pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Reis e Atos. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 22. Segunda Reis, capítulo 22. Que contém 20 versículos, a descoberta do livro da lei. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, em 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gégida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse ele: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que junte dinheiro. Esse tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo. O livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 28, Atos capítulo 28, que contém 31 versículos. Portanto, quero que saibais que esta salvação do Senhor Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande discussão. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que visitavam. Pregava o reino do Senhor Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Enquanto vocês mentalizam, eu vou ler dos nossos desafios. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, em lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, ou que não é mais necessária, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 13, Salmos 119, do versículo 1 a 8. Você que mentalizou o 7, 3 João. Você que mentalizou o 14, Deuteronômio, capítulo 14. Você que mentalizou o 3, é o livro de Filemão. Você que mentalizou o 22, Neemias, capítulo 7.
Você que mentalizou, escolheu o 15, Zacarias capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o 12, Abacuque capítulo 2. Você que escolheu o 16, Números capítulo 13. Você que mentalizou o 17, 1 Samuel 14. Você que mentalizou o 11, Eclesiastes capítulo 6. Você que mentalizou o 19, 1 Tessalonicenses capítulo 2, você que mentalizou o 18, Provérbios capítulo 28, você que mentalizou o 12, Gálatas capítulo 2, você que mentalizou o 6, Marcos capítulo 2, você que mentalizou o 20, Ruth capítulo 2, você que mentalizou o 9, é o livro de Judas como um capítulo, você que mentalizou o 5, Lamentações capítulo 2, você que mentalizou o 21, Tiago capítulo 2, você que mentalizou o 8, Levítico capítulo 23, você que mentalizou 1, Filipenses capítulo 4, você que mentalizou o 4, 2 Reis capítulo 22, você que mentalizou o 10, Atos capítulo 28. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar para vocês mais uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são suas. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João capítulo 3, versículos 3 a 9. João capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é o discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir,
amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos. Mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 13, Salmos 119, de 1 a 8. O 7, 3 João. O 14, Deuteronômio 14. O 3, Filemão. 22, Neemias 7. O 15, Zacarias 11. O 2, Abacuque 2. O 16, Números 13. O 17, 1 Samuel 14. O 11, Eclesiastes 6. O 19, 1 Tessalonicenses 2. O 18, Provérbios 28. O 12, Gálatas 2. O 6, Marcos capítulo 2. O 20, Ruth capítulo 2. O 9, o livro de Judas. O 5, Lamentações 2. O 21, Tiago 2. O 8, Levítico 23. O 1, Filipenses 4. O 4, 2 Reis 22. O 10, Atos capítulo 28. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesso e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito e dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito, ofertante e membro de uma das 12 igrejas virtuais, e também de interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo. Uma vez que você manda orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igreja Benditos, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento, material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mínima Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida.
e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários do início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de cego, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Bangladesh, Portugal, Rússia, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Espanha, França e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.